bem-vindos ao Durma Com Essa, o podcast que te guia pelo universo do sono. Eu sou o Guilherme Brassanini. E eu sou o Jorge Pinheiro. E hoje você não pode dormir sem essa, porque a gente tem retrospectiva 2025. Uau, tudo que aconteceu no sono no ano de 2025, que impactou aí todo o cenário da medicina do sono no Brasil e no mundo, hein? É isso aí. Vamos começar a falar então primeiro nosso apoiador, que é a Vital Sono, né? Uma empresa que modifica aí, te dá todo o apoio para o cenário de modelo de negócio na área do sono, com a doutora Amanda e o Irã. Chamem eles porque Se modifica você quiser colocar mesmo. polissonografia na tua cidade, quiser montar um modelo de negócio voltado para sono, eles aí vão te guiar de uma forma majestosa. Muito competente, né? Então, vamos voltar aqui, retrospectiva, eu já lembro assim daquela chamada da Globo, Já tá fazendo com clima de Natal? Vocês já montaram a árvore de Natal? Todo mundo já montou, já, eu acho. Árvore né? de Natal, não, já tá no momento certo, Já tá né? no momento, O ano acabou. E sabe, Gui, que teve aí muita coisa nesse ano de 2025, bastante importante na área da medicina do sono. E eu vou lá pro comecinho do ano, tá? Porque 2 de janeiro publicaram o novo consenso aí da síndrome das pernas inquietas. Não tem férias, não? Não tem férias, né? 2 de janeiro já mudando tudo, né? Então, gente, só para lembrar o que é a síndrome das pernas inquietas, é um transtorno do sono, né? Que é uma necessidade de modificar, de se movimentar, né? Uma sensação estranha, acontece prévio ao sono, tem vários fatores aí que estão envolvidos nisso, desde questões como alteração do metabolismo de ferro, então a gente avalia aí transferrina, ferritina, tudo isso, como também alterações em alguns receptores aí, dopaminérgicos, enfim. A gente tem aí uma situação que incomoda muito as pessoas, né? E que também é difícil do ponto de vista do diagnóstico, do tratamento, mas lembrando que o diagnóstico também é uma questão clínica. E que afeta todas as idades. Na verdade, os extremos aí são os principais, extremos, né? exato. Criança também pode ter síndrome das pernas inquietas, tá, gente? E às vezes a gente não pensa, se confunde aí com dor de crescimento, coisas assim. A gente vai fazer um episódio talvez especial sobre isso, Seria né? legal, Em algum hein? momento. E também os idosos podem ter muito síndrome das pernas inquietas. Mas por que a gente está trazendo esse ponto, né? A Academia Americana de Medicina do Sono fez uma modificação no tratamento, né? Manteve aí, principalmente fazendo o overview de tudo isso que a gente estudou, a reposição do ferro quando tem alterações vinculadas a isso. Então, resumindo, né, a gente precisa sempre avaliar o perfil do ferro no paciente que tem queixas de síndrome das pernas inquietas. Mas o que modificou mesmo foi a primeira escolha de tratamento farmacológico, né? Então, durante muito tempo, nós tínhamos um medicamento que é o Pramipexol, que foi muito utilizado, é um medicamento utilizado também para o tratamento nas síndromes parkinsonianas, né? E a gente utiliza em doses muito baixas para acompanhamento desses pacientes com distúrbio do sono. Então, o que houve foi que o Pramipexol caiu aí como opção. Hoje, na verdade, ele não é mais tão recomendado assim. E entraram algumas drogas como primeira linha de escolha, né? Então, entrou aí principalmente a gabapentina e a pregabalina como as primeiras opções de primeira linha no tratamento do distúrbio do movimento, né? Que síndrome das pernas inquietas e também o transtorno de movimentos periódicos de membros. Então, gente, é importante essa ressalva, que foi uma atualização aí na virada do ano. A gente já virou o ano com uma novidade aí na área do sono, principalmente nos transtornos aí da ordem motora, né? Transtornos de movimentos relacionados ao sono. Então, hoje, por que o Pramipexol aí não é mais a droga de primeira escolha? Primeiro, porque ele causava um efeito que a gente chama augmentation, né? Que ele pode propiciar a ocorrência de essa sensação em outras regiões do corpo, né? Membros superiores, abdômen, enfim. E também o certo tipo de tolerância que ele poderia criar em alguns momentos. Então, essas situações propiciaram aí a busca de novos medicamentos, na verdade, novas possibilidades, porque a gabapentina e a pregabalina já são medicamentos consagrados aí em suas indicações e hoje eles entram formalmente para o tratamento
da síndrome das pernas inquietas e dos movimentos periódicos de membros inferiores. Então, nós já começamos nossa retrospectiva 2025 com essa né? mudança importante. Conduta, né? Exato. E que foi isso publicado em janeiro, especificamente 2 de janeiro, viu, Gui? Olha só. E aí, vamos para a segunda, então. O impacto do CPAP na mortalidade. Teve um estudo super importante, Gui, que foi publicado em março desse ano, né, que avaliou o uso do CPAP e o impacto na mortalidade, né? Então, foi um estudo publicado pelo professor Benjafield que trouxe dados super importantes. Por quê? Porque nós tivemos aí algumas polêmicas sobre o uso do CPAP. Primeiro, se o CPAP realmente ele modificava os desfechos, né? Então, depois do estudo SAVE, que foi um grande estudo que disse assim que o impacto era neutro no uso do CPAP, melhorava a qualidade de vida, mas os desfechos não tinham grande impacto. E o estudo SAVE, que foi publicado em 2015, ele tinha algumas limitações. Primeiro, o tempo de uso do CPAP, né, que foi muito curto, né, na população em estudo, que foi lá avaliado no estudo SAVE, e também foi indicado para pacientes que tinham apneia moderada. Os casos graves não foram incluídos. Então, isso, de certa forma, impacta, consequentemente, nos desfechos cardiovasculares e metabólicos no uso do CPAP. Mesmo assim, ninguém ficou muito satisfeito com esse resultado e veio agora essa meta-análise, essa revisão sistemática publicada, como eu falei, em março desse ano, que foi feita pelo professor Benjafield. E o interessante é o seguinte, que essa revisão sistemática e essa meta-análise avaliou mais de 1 milhão de indivíduos, né? Então, uma amostra muito grande e muitos estudos já publicados, e aí trouxe um resultado que eu acho que a indústria esperava bastante, que é exatamente que, sim, o CPAP impacta na mortalidade. Então, usar o CPAP é importante para você reduzir o desfecho fatal de qualquer indivíduo que tem apneia do sono. E sabe que interessante? Ele mostrou que reduzia em 37% a mortalidade por todas as causas e 55% a mortalidade por doenças cardiovasculares. Então, indivíduos que têm apneia do sono e têm outra condição de saúde, né, é super importante tratar, e no caso aqui, esse estudo falou do CPAP, e houve esse impacto realmente em dados que são muito chamativos, né? 37% de mortalidade, todas as causas, reduziu muito, né? E 55% quando a gente fala de doença cardiovascular, porque nós sabemos aí que a estimativa é que pelo menos 52% do público da cardiologia tem apneia do sono. Então é uma relação muito íntima e com impacto muito grande. Outro dado importante é que o CPAP ele tem uma relação de dose-dependência com impacto nessa mortalidade. Então, quanto mais tempo eu uso, mais reduz esse risco. Então, isso trouxe um alívio, né, por uma questão que foi levantada ali no estudo SAVE e que mostrou exatamente com muita segurança o quanto que o CPAP é uma estratégia interessante para o tratamento dos distúrbios do sono, né, no caso, distúrbios respiratórios do sono, com impacto direto nessas comorbidades. E caiu um pouco por terra também aquela questão das 4 horas, né, que já era a gente já sabia que quanto, assim, é uma questão clínica, né, quanto mais o paciente, a recomendação, cochilou, tem apneia grave, você vai usar o CPAP, mas ainda falava-se de 4 horas, né, hoje em dia a gente sabe, quanto mais o paciente utilizar o CPAP enquanto ele dorme, mais ele vai reduzir os riscos ali inerentes à apneia obstrutiva do sono, né? Perfeito. Eu sempre falo para o paciente, né, que é a apneia obstrutiva do sono, não é a apneia obstrutiva da noite. Da noite, entendeu? Sabe por quê? Porque às vezes o paciente, sei lá, tira um cochilão no sábado à tarde ou no domingo, e se não usar o CPAP, ele vai ter eventos respiratórios, né? Então, é importante isso. E esse negócio de 4 horas, isso é realmente quando a gente fala nesse modelo de acompanhamento, de adesão do CPAP. Mesmo assim, quando nós vamos fazer o processo inicial do uso do CPAP, a gente sempre fala, não determina tempo mínimo de uso. A gente sempre fala, olha, você vai precisar, nós vamos buscar uma forma em que você utilize todas as noites, a noite toda. O Brasil ele tem um destaque muito importante, né, sobre esses valores de adesão à terapia com CPAP. Lembrando que isso é muito variado no mundo. A gente tem lugares desde 25% a 29%, ou quase um quarto ou um terço
do público que consegue manter a adesão do CPAP, como também lugares que podem atingir 80%. O Brasil realmente ele entra nesse ponto mais extremo positivamente, né, porque nós temos aqui o profissional da fisioterapia do sono, né, e fisioterapeutas que atuam na área do sono, que realmente tem um papel importantíssimo na adesão do CPAP. E, além do mais, a gente tem outros profissionais que colaboram com isso tudo, além propriamente do médico, que está junto nesse cenário, mas, por exemplo, né, a fonoaudiologia, que pode colaborar numa adesão, né, ao uso do CPAP, principalmente quando há vazamento, outras questões musculares, a própria psicologia, que vem com uma intervenção psicoeducacional envolvido nisso, enfim. Então, a gente tem aqui um modelo que é exemplo, né, e que a gente consegue estratégias que têm aumentado muito essa adesão, e o telemonitoramento também tem sido um ponto crítico que utilizamos muito para acompanhar, identificar esse paciente de forma precoce e fazer as intervenções corretas. Então, esse estudo de Benjafield mostrou o que nós realmente precisávamos até para pensar em desfechos, né? O quanto que o CPAP realmente impacta nos desfechos, e agora, com segurança, nós temos essa resposta. 37% de redução na mortalidade por todas as causas e 55% na redução da mortalidade por causas cardiovasculares. Maravilhoso. E agora a gente vai para as outras duas, que englobam, né, as duas doenças mais prevalentes aí na medicina do sono. Uma que é a insônia e a outra que é a apneia do sono. Perfeito. Então, as duas englobando tratamento para essas doenças, né? Então, vamos falar da introdução aí do Lemborexan no Brasil, chegada dele? Perfeito. Então, nós tivemos aí a liberação pela Anvisa em setembro do Lemborexant, que é um medicamento que tem uma ação, o propósito dele é uma opção terapêutica para a insônia, né? E nós já viemos ensaiando isso, já é uma droga utilizada fora do Brasil, né? Eu lembro que no Congresso 2019, Mundial do Sono, foi no Canadá, e se falava muito já dessa droga, e já com estudos de segurança e uso prolongado, né? Já bastante interessantes. E a diferença dessa droga é que ela atua exatamente no mecanismo um pouco diferente, de forma simples, que ela atua exatamente inibindo a vigília. Então, ela atua ali na hipocretina ou orexina, né? Então, ele tem esse efeito. E aí, faltava chegar no Brasil. Explica para o pessoal que está ouvindo, não sabe o que é hipocretina, Jorge. Perfeito. A hipocretina é um hormônio muito importante responsável pela vigília. Então, esse medicamento ele atua inibindo, né, esse processo. Então, que também é chamado de orexina, hipocretina ou orexina, né? Tanto que, por exemplo, né, a gente sabe que algumas pessoas que têm deficiência na produção da hipocretina podem ter transtornos do sono, como hipersônias, hipersonolência. Uma delas é a própria narcolepsia, né? Então, no indivíduo com narcolepsia tipo 1, a gente pode fazer a dosagem desse hormônio na tentativa de fazer uma abordagem, um diagnóstico mais preciso. Então, o Lemborexant, ele vem aí nessa proposta, e eu lembro assim de há 2 anos atrás, na verdade, já acontecerem as notícias nos meios não acadêmicos, né, nos meios jornalísticos dessa droga, né? Eu lembro de uma matéria super importante que foi na Folha de São Paulo, no Estadão, que falava assim, a bala de prata contra a insônia, né? Já trazendo todo essa provocação para essa droga, né? Lembrando que esse é um tratamento que deve ser empregado dentro de um diagnóstico, de uma avaliação. É para todo mundo? Não. Então, a gente precisa entender esse processo, porque, embora vai ser um medicamento que vai vir para o Brasil sob prescrição médica, como qualquer hipnótico e tudo mais, alguém pode pensar, bom, minha mãe usa, eu estou com dificuldade de dormir, eu vou lá e uso. Então, gente, é uma situação como qualquer outro tratamento para insônia, precisa de uma avaliação e precisa de uma proposta terapêutica. É um medicamento que o nível de segurança é interessante, a capacidade de dependência também é bastante reduzida, então eu acho que é uma importante informação, uma novidade importante para esse arsenal de tratamento dos pacientes com insônia. E seria né? o fim do uso das drogas Z e dos benzodiazepínicos? Não, eu acho que nós temos aí mais um tipo de tratamento, né? Eu acho que é importante a gente lembrar disso, porque
os indivíduos gostam exatamente de trazer isso. É o fim de um ciclo e o começo do outro, né? Então, a indústria tem buscado novas opções, né? Eu acho que segurança é um ponto muito importante e essa droga, consequentemente, trouxe isso, mas também o uso a longo prazo, né? Esse foi um ponto crítico porque, por exemplo, de uma forma bastante interessante, as drogas ex, elas são medicamentos que formalmente não devem usar por períodos muito prolongados, como também outros benzodiazepínicos que podem trazer efeitos, principalmente cognição, memória e outras questões. Então, nesse caso, como ele tem um mecanismo de ação bem diferente, esses tipos de efeitos adversos, eles são bem menos frequentes e bem menos potencializados. Então, eu acho que é um divisor, sim, trazendo informações super importantes, mas é sempre dentro de uma prescrição médica, de uma orientação adequada. A gente precisa reforçar isso, porque faz parte mesmo do papel de segurança do tratamento da insônia. Então, vale muito a retrospectiva, porque acende uma luz ali para um outro caminho interessante que logo, logo nós estaremos aí com um uso mais frequente nos consultórios e outras práticas médicas. E agora indo para o último, então, que bombou aí esse mês, Mounjaro, para tratamento da apneia do sono. É para todo mundo? Mounjaro, e já vou logo fazer uma ressalva importante, né? Que nós temos um episódio, foi nosso 4º episódio, Gui. Gente, foi lá atrás. Lá no comecinho, recomendo muito, vai lá. 4º episódio, doutora Bruna Pessoa, doutora Mariana Delgado, que participaram do estudo. Exato, 2 profissionais, né? Uma é endócrina, a outra médica do sono. As 2 participaram do estudo do braço brasileiro, né? Que avaliou o impacto do Mounjaro ou a tirzepatida, né? No tratamento da obesidade e da apneia obstrutiva do sono. Carinhosamente chamada naquele episódio de Tirzepatida. Exatamente. Sabe que eu revi esse episódio recentemente, né? Na verdade, eu acho que um episódio que trouxe muita informação. Muita gente reviu, me falaram. Exato. E agora que voltou tudo isso à tona, novamente, essa discussão. E é um episódio de 1 ano atrás, Gui. Uhum. E por que veio à tona esse tema novamente? Porque agora, né, a Anvisa reconheceu, né, ou aceitou aí o uso da tirzepatida, do Mounjaro, exatamente para a apneia obstrutiva do sono. Antes era um tratamento para obesidade e também para diabetes tipo 2. E aí trouxe aí uma polêmica, porque no mês de outubro começaram a vir todas as mídias, seja TV, podcasts, jornais, a colocar como matéria, olha, um novo tratamento para a apneia do sono. E quando vem essa informação, traz pontos críticos, assim, que é importante nós revermos isso, né? O primeiro passo é o seguinte, é um tratamento isolado para a apneia do sono? Eu posso tirar o tratamento que eu tenho? Então vamos entender, voltar aí para o que foi falado no episódio lá do Durma com Essa, que foi o 4º episódio, já mostrando a importância desse canal aqui, sim, trazendo informações seguras, né? O primeiro passo é o seguinte, a tirzepatida ela foi estudada em um grupo de pessoas com obesidade e apneia do sono. Ponto. Esse é o primeiro aspecto. A gente teve uma melhora importante do distúrbio respiratório do sono, com uma redução em média de 25 eventos por hora de sono, né? Uma redução de 25 no IH, que é uma redução muito acentuada. E teve uma redução em termos de peso de 21%, que isso é muito próximo de outros tratamentos, como propriamente a cirurgia bariátrica, né? Então, olha que interessante. E, além do mais, com poucos efeitos colaterais ou efeitos adversos, uma droga segura. Isso trouxe um impacto muito grande, essa publicação, tanto que foi um artigo publicado no New England, que é uma das revistas mais importantes do ponto de vista científico, né, trazendo aí essa luz para o tratamento da apneia do sono. E aí vem algumas dúvidas, Gui, né, que alguém pode ter aí. Tenho obesidade, meu endócrino prescreveu Mounjaro, e tenho apneia do sono, já uso CPAP. Tirar ou não tirar o CPAP? Não tire o CPAP, pelo amor de Deus. Primeiro, a gente precisa saber se você tem risco cardiovascular aumentado. Segundo, a perda de peso ela é progressiva. Nós estamos trabalhando com uma doença crônica que é a obesidade, mas não podemos esquecer que a apneia é também uma doença crônica, tá? Segundo, qual que é o perfil desse indivíduo que está usando tirzepatida e tem apneia do sono?
Por quê? Tem indivíduos que a obesidade pode ser o fator preponderante na gênese dessa apneia do sono. Mas tem indivíduos que têm um fator neuromuscular importante, né, que provocam muito mais esse relaxamento da via aérea, favorecendo o colapso dessa via aérea. Então é muito importante não tirar qualquer tratamento em vigência do uso do Mounjaro sem conversar com o médico. Segundo, é importante lembrar que essa perda de peso é progressiva e, consequentemente, o impacto na apneia do sono também ela vai seguir essa evolução. Então, eu preciso avaliar esse paciente progressivamente. Se for necessário mudar a terapia, se for necessário fazer qualquer abordagem, dentro de uma evolução da doença. Eu não posso, porque eu comecei o Mounjaro, tirar imediatamente o tratamento, tá? Porque, na verdade, essa droga foi estudada em indivíduos com obesidade e a apneia do sono, não podemos esquecer, é uma doença multifatorial. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, é importante a gente lembrar que nós estamos aí diante de duas doenças crônicas. Então, nós vamos precisar ser vigilantes, assim como nós vamos ser vigilantes com a perda de peso, vigilantes com essa apneia, né? E que o Mounjaro ele vai atuar especificamente nisso. Só para a gente ter uma ideia, alguns estudos confirmaram mesmo essa relação, né? A gente tem aí a cada 10% de perda de peso um impacto de 26,6% na redução do índice de apneia e hipopneia. Então, mostrando, sinalizando que é um ponto muito crítico, realmente de impacto muito grande. E aí eu deixo a pergunta: todo indivíduo com obesidade tem apneia do sono? Né? Porque a gente já fica criando um cenário na cabeça, né? Os pensamentos intrusivos começam a chegar. Na verdade, não. A gente sabe que a apneia do sono está presente em 69% dos indivíduos com apneia, tá? Indivíduos com obesidade, né? E nos indivíduos que têm apneia do sono, a obesidade vai estar presente ali em um pouco mais de 40%. Então, mostrando que, na verdade, a apneia do sono tem várias demandas. Até a distribuição da gordura corporal, né? Perfeito. Onde que ela se deposita, a resposta muscular a um evento, né? Tem paciente que vai responder muito melhor abrindo a via aérea, outros não. Então, como você falou, é multifatorial, né? Exatamente, então a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque a gente vê até dois indivíduos que têm o mesmo índice de apneia e hipopneia com apresentações diferentes da doença, ou um não tem apneia, ou tem apneia leve, enquanto o outro que tem uma apneia mais acentuada. Com o mesmo IMC. Com o mesmo IMC, porque na verdade eles têm deposições de gorduras em regiões diferentes. Outro ponto crítico é que eu preciso levar em consideração o risco cardiovascular desse paciente ao trocar de terapia. Então, tem indivíduos que têm um risco cardiovascular alto, uma alta carga hipóxica, doenças já diagnosticadas, e esse indivíduo não vai poder tirar o tratamento da apneia porque está tratando a obesidade com Mounjaro. E lembrando da relação bidirecional entre obesidade e distúrbio do sono. Uhum. Então, imagina, eu estou tratando aqui a obesidade, eu estou tratando com a tirzepatida, né? E não estou dormindo bem, seja do ponto de vista do tempo de sono ou da qualidade de sono. Isso tem impacto na evolução dessa doença. Então, gente, muito cuidado, que nem tudo que reluz é ouro. É uma droga muito interessante, eu acho que vai existir o antes e o depois do Mounjaro, né? Assim, porque trouxe uma revolução no tratamento da obesidade, mas é uma droga que deve ser vista sob uma indicação adequada. Tudo que vai para todos os casos não é uma verdade absoluta. Então, assim, para os casos bem indicados vai ser maravilhoso. Para os pacientes com obesidade, sem dúvida nenhuma, é um diferencial, mas para a apneia do sono, realmente ela vai ter um impacto muito grande quando nós temos a associação de obesidade e apneia obstrutiva do sono. É isso aí, eu acho que a gente conseguiu abranger todas então, hein? Foram os grandes principais temas discutidos em 2025, né? Eu acho que até nós vamos abrir essa série aqui de retrospectiva anual, porque a gente consegue trazer os grandes pontos. Isso foi super interessante, Gui, porque foram os 4 principais pontos mundiais de discussão, né? E é importante esse episódio trazer isso até para esclarecer para todo mundo essas informações de forma muito direta e sem muita enrolação e sem a influência exatamente midiática que às vezes pode trazer uma percepção equivocada sobre cada uma dessas situações. É isso aí, então
ficamos por aqui, né? Último episódio do Último ano. episódio do ano. Um fim de ano abençoado para todos vocês, toda a família. Todo mundo agora vai curtir um pouquinho, né? Agradecer você que esteve com a gente aí nesse ano, né? E dizer que isso aqui não é uma despedida, né? Não. Isso só são votos de um ano excelente, porque 2026 a gente volta aí com muita coisa boa, muita novidade, muito convidado especial, né, E Gui? fica o convite, aproveita esse episódio para vocês comentarem aqui embaixo o que não pode faltar em 2026, sugestão de convidados, o que você acha, Jorge? As resoluções do sono para 2026, como você pode melhorar seu sono, mas assim, nós temos aí uma lista de convidados e quem vocês acham que merece estar aqui, que precisa trazer sua mensagem, o canal ele tem esse objetivo, né? E ajuda a gente dando like, né, Gui? Dá Não like, pode esquecer compartilha, isso é muito importante. É, e a gente se vê em 2026 com mais novos episódios. Mas assim, gente, nas nossas redes sociais nós vamos continuar muito ativos, trazendo aí muitas coisas legais e importantes. Cada Continua vez seguindo. mais, a gente tá conversando aqui para trazer coisas novas para vocês. Siga lá nas redes sociais para a gente continuar trazendo informações para você e a gente se vê em 2026.